Mais uma vez, eu quero saudar a cada um de vocês que se fazem presentes aqui na Basílica Velha, coração da cidade de Aparecida, capital mariana do país. Saudar a você que nos acompanha pela rádio, pela TV, pelo portal A12, pela rede Aparecida de comunicação. Que bom ter a sua presença aqui na casa da Mãe Aparecida, e agradecendo também a você que nos ajuda a fazer da sua casa um prolongamento do Santuário Nacional. Meus irmãos, minhas irmãs, seguramente vocês que estão aqui na Basílica e quem está em casa nos acompanhando, já teve oportunidade de ler as Sagradas Escrituras, de ler o Santo Evangelho, ou pelo menos ouvir com atenção quantas vezes as passagens da Palavra Santa. E a gente sabe também que Jesus, muitas vezes, ele invertia a ordem das Sagradas Escrituras. No tempo do Antigo Testamento, muitas e muitas vezes, os ensinamentos começavam sempre assim: ouve, ó Israel. A palavra no hebraico, Shema Israel, era um chamado de atenção. E Jesus, muitas e muitas vezes, ele invertia a ordem em que as palavras eram colocadas, para que as pessoas pudessem entender melhor. Por quê? O povo de Israel tinha muitas leis que ele deveria cumprir, como todo povo, como toda nação, como todo país que se preza, tem as suas leis. Somente que no tempo de Jesus havia uma lei que hoje nós chamamos de olho por olho, dente por dente, ou então se chama também de lei de talião, que falava assim: aquilo que alguém lhe fizer, você faz na mesma medida. Se te fizer um bem, você tenta fazer um bem. Mas se te fizer um mal, você tenta fazer um mal ainda maior para a pessoa. Jesus, ele vai inverter a ordem. Ele vai dizer assim: não faça aos outros aquilo que você não quer que te faça. E até mesmo a religião, ela era às vezes compreendida de uma maneira diferente. Você sabe que no tempo de Jesus e nos povos antigos, não se acreditava num único Deus vivo e verdadeiro. As pessoas acreditavam em muitos deuses diferentes. Só para você ter uma base, quando o cristianismo entrou em Roma, a capital do império, eram 40 mil deuses diferentes. É Deus para dar e vender, não é assim? E as pessoas, elas se relacionavam com os deuses, muitas vezes buscando o seu próprio interesse. Se relacionava com aquele Deus que de repente pudesse beneficiar melhor as pessoas. Aí chega Jesus e inverte as coisas. Muitas e muitas vezes ele era chamado de subversivo, uma palavra moderna para dizer aquele que inverte a ordem das coisas constituídas. Por quê? Primeiro, a pregação de Jesus contra toda a existência daquela imensidão de deuses que existiam. Ele vem, Deus único, vivo e verdadeiro. E para comprovar a existência de um Deus único, vivo e verdadeiro, ele vai falar da sua comunhão com o Pai. E olha que bonito, a mesma comunhão de amor que existia entre Jesus, como Filho de Deus, e o Pai, Criador de todas as coisas,
este relacionamento de amor, ele deve ser traduzido no relacionamento das pessoas e também no relacionamento das pessoas para com Deus. Aí uma coisa importante, o nosso relacionamento com Deus, e naquele tempo tinha muito isso, e hoje também acontece, não pode ser um relacionamento baseado no medo, não pode ser um relacionamento baseado no receio, não pode ser um relacionamento achando que Deus vai nos punir pelo mínimo erro que a gente possa cometer. Isso não é amor, gente. É como se eu chegasse para o senhor e para a senhora que são casados e perguntasse assim: ô meu irmão, por que você gosta da sua mulher? Ah, eu amo a minha mulher porque eu sou obrigado a amar. Epa, pera lá, que amor mais sem graça, desculpe a expressão, que amor mais besta, um amor feito na base da obrigação, um amor feito na base da necessidade. E olha, nesse processo de subversão, nesse processo de mudança da ordem das coisas, Jesus ele vai colocar no lugar certo as leis. E a gente até pode perguntar assim: para que existe tanta lei? Para que existe tantos mandamentos? Para que existem tantos preceitos? A lei, nós podemos dizer, ela se faz necessária. Por exemplo, eu, o Padre Belo, o Padre Bertanha, que somos redentoristas, nós temos um conjunto de leis chamado de constituições e estatutos que regem a nossa vida. A lei, ela é necessária para quê? Para facilitar o relacionamento entre as pessoas, até mesmo para proteger as pessoas. E a lei, ela deve nos servir também para nos levar a uma proximidade maior com Deus. Por que, por exemplo, existe um limite de velocidade no carro que a gente tem que cumprir? Porque quando a gente cumpre o limite de velocidade, e aí não pode ser por obrigação, nós estamos preservando a nossa vida, nós estamos preservando a vida dos nossos semelhantes e nós estamos preservando até mesmo as coisas públicas, o patrimônio que existe, não é assim? Então, nós, quando vivemos uma lei, nós nos aproximamos, nós nos relacionamos melhor com as pessoas e nós vivemos uma comunhão mais íntima com Deus, que deve ser uma vivência, que deve ser uma comunhão, que deve ser um relacionamento de amor. Por isso que no evangelho que o Padre Belo proclamou para todos nós, o que a gente vai perceber? Jesus ele invertendo a ordem das coisas, dizendo então, primeiro, não existe esse monte de Deus, o Deus é um só, vivo, único, verdadeiro. Veja que hoje em dia, às vezes as pessoas não acreditam naqueles deuses antigos como que tinha, mas quantas e quantas vezes que as pessoas acreditam nesses deusinhos que estão soltos por aí e que não pode salvar, e que não pode levar a lugar nenhum, e que não pode levar à felicidade verdadeira. Não é assim? O dinheiro é necessário, mas o dinheiro não pode ser transformado num Deus. A beleza física é necessária, mas a beleza física não pode ser transformada numa deusa. A fama, o sucesso são necessários, mas não podem ser a razão única do nosso viver, porque se isso acontecer, a gente acaba quebrando a cara, né? Então, primeiro, a nossa comunhão de vida e de amor com um único Deus vivo e verdadeiro, Senhor do tempo e Senhor da história. Segunda coisa, o nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento baseado no medo, mas um relacionamento baseado no amor. Por quê?
A comunhão de vida, a comunhão de amor que existe entre Deus, o Pai e Jesus, ela deve se transcender para a nossa vida. E a partir desta comunhão de amor de Deus, de nós com Deus, a experiência da fraternidade que deve existir entre nós. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, a gente sabe muito bem que o amor não pode ser uma coisa abstrata, porque falar de amor da boca para fora é muito fácil. Mas o amor, ele precisa ser vivido em pequenos gestos. Podemos até dizer assim, pequenas doses de amor que nós vamos assumindo e que nós vamos vivendo no dia a dia da nossa vida. Por isso que num outro trecho das Sagradas Escrituras, São João, o grande cantor do amor, ele vai falar assim: se você amar só aquela pessoa que pode te retribuir, o que você vai estar fazendo de especial? O que você está fazendo de glorioso? Né? O amor vivido em doses diárias, não precisa ser dose cavalar, em doses diárias, e assim nós vamos dando esse testemunho de vida na sociedade onde nós vivemos, a começar do interior da nossa igreja, que é chamada a ser testemunha da comunhão de vida e de amor de Deus no mistério da Trindade e de cada um de nós com Deus. A essência do amor é o coração da igreja, a essência do amor é o coração do mundo, a essência do amor é a base do nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas, começando por aquelas que são mais próximas de nós, irradiando para todos os lugares da nossa sociedade e do nosso mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. What?